Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappalá. Muito bom, a gente vai falar hoje sobre tédio. O título desse episódio é Filho, aprenda a suportar o tédio. A ideia é a gente conversar sobre esse problema atual que é o excesso de estímulo, que faz com que a gente não consiga lidar com o que não é estímulo. Eu fiquei pensando numa coisa para provocar aqui, como que nós, pais, vamos ensinar os nossos filhos a não terem tédio, sendo que a maior parte das vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Cara, recentemente eu tive que levar a Elisa para fazer uma ressonância, e na ressonância você não pode entrar com nada, né? Acho que podia entrar com livro, mas não sabia. Aí eu fiquei 1h30 sentado numa cadeira de plástico, olhando para uma parede, porque não tinha nada, aquele barulho enorme da ressonância, tudo aceso. Cara, nos primeiros 20 minutos eu dormi na cadeira, depois eu não tinha o que fazer mais. E, pensei em todos os aspectos da minha vida, né, de trás para frente, todos os meus projetos, tudo. E tive alguns bons insights, mas é interessante como a gente hoje está muito dependente de muito estímulo. Deixa eu te perguntar, como é que é a sua vida com celular, com esse tipo de estímulo? Cara, eu estava trabalhando tanto que eu não sei. Era o contrário, era muito trabalho, né, durante o dia, assim, e quando eu tô em casa, não fico pegando o celular. Beleza, mas quando você não está no celular, você está fazendo o quê? Ou eu tô em outro estímulo, né, assistindo TV, fazendo Ou assistindo alguma coisa. Eu já reparei que quando eu estou no interior, estou na fazenda, eu consigo ficar olhando para a natureza por bastante tempo, porque existe uma complexidade. Então, vamos dizer aqui, a gente está no estúdio, tem pouca complexidade, tem uma parede branca e tal, e não tem profundidade. E hoje em dia você ainda tem o minimalismo da arquitetura que ainda te leva para um lugar também que não tem profundidade, né? Não na minha É tudo casa. cinza, no teu caso não é, mas é tudo cinza, não tem profundidade. Mas eu já me não tem peguei em complexidade. casa, parado no sofá, olhando para um quadro, viajando no quadro. Os quadros da sua casa são bem legais. Mas é isso aí. E eu me peguei fazendo isso semana passada na sua casa. Nossa, eu não lembrava daquele quadro. Aí, Pois é. Pum, e fica... Mas esse é mais um ponto sobre a ausência de estímulo externo. Então, assim, as casas cada vez mais peladas, ou então monocromáticas, minimalistas, e um excesso de estímulo de tela. De alguma forma, porque a tela está sempre em movimento. Parece que o seu cérebro fica parado para receber aquele movimento. Quando você vê alguma coisa que está em movimento do lado de fora, de alguma outra forma o estímulo é diferente, né? A gente vive tentando eliminar qualquer segundo de silêncio, mas existe uma habilidade que toda grande realização exige, que é suportar o tédio. Então, a mensagem hoje, o que eu quero conversar e trazer para os jovens, principalmente, isso aqui é um de pai para filho, trazer para os filhos eles precisam aprender a lidar com a ausência de estímulo. E eu entendo que isso não é fácil, mas é importante você se treinar para isso. Esperar. Cara, imagina que você tem um compromisso daqui 5 minutos. Não pega o celular. Espera um pouco, sem o celular. Porque nesses momentos, o seu cérebro ele vai estar livre para pensar e reprocessar coisas que você não pensa ou não reprocessa quando você está com algum estímulo, né? Como a gente não tem tempo para pensar, de alguma forma a gente terceiriza para IA o pensamento de alguma coisa, né? Joga uma ideia, uma coisa ali, a gente vai produzindo junto com a IA isso, e a gente não percebe quão raso a gente vai ficando em termos de raciocínio, em termos de a criação, a criatividade de algo. Sim. Né? Como que você... Esse é um bom ponto, Fê, porque eu tenho percebido, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou altamente viciável. Se eu deixar, eu vou ficar no Instagram rolando por horas. E você não percebe, e vai rolar. Quando você falou, deu a impressão que você era viciável. Eu tive essa impressão. Alguém viciaria em mim? Não é isso, gente. Não é isso. Não. Não sei. E eu tenho essa capacidade de ficar rolando ali. E eu já reparei que quando eu faço isso, eu tenho uma certa fadiga no final. Cara, eu me sinto cansado, sabe, exaurido. Eu não sei qual é o processo ainda mental, não estudei sobre, que acontece. Mas, em outras situações, eu me forço a tirar e pensar na situação a fundo, qualquer situação que seja. Pegar um papel e começar a desenhar pensamentos, inclusive usar a IA como um reflexo de pensamento meu. Pensei tal coisa. E aí você joga, volta alguma coisa. E aí eu leio, de fato eu leio o que escreveu para mim,
e reflito sobre. Então, ao invés de ser um mecanismo só de input, é um mecanismo de troca. É como se eu estivesse reverberando os meus pensamentos, sabe? E isso me faz intrigante, porque me faz ficar mais atento e não me cansa, me deixa estimulado. Então, talvez o ponto seja o input pronto e com muita variedade e com muito pico deixa cansado. Mas, quando você dá um input, quando você conversa, quando você pensa, isso te deixa estimulado positivamente. Por exemplo, se eu levei a Elisa no médico 2 dias seguidos. Num deles eu estava com o celular. Demorou muito tempo, eu fiquei muito cansado, cara, fiquei exausto. No outro, eu levei um livro. Não dá o mesmo cansaço. Eu estava tranquilo. Ainda que demorassem as coisas, eu ficava tranquilo. E isso é uma coisa que a gente precisa parar e ver, e os jovens precisam ver, porque eles vão entrar num estado de exaustão mental muito cedo, em função disso, de celular, de ficar com estímulo constante. Falando do tédio, onde que você acha que encaixa a ansiedade nessa relação do tédio? Olha o que me lembrou. Me lembro uma vez que a Paula contou que ela trabalhava num lugar que ela tinha uma funcionária, o lugar tinha uma funcionária que ela ficava sentadinha na cozinha. Era uma senhora, ela copeira. E aí, quando a Paula entrava na cozinha, ela estava sentada. Ela não estava fazendo nada, mas ela conseguia ficar sem fazer nada. Ela conseguia esperar. E eu sinto que hoje a gente não consegue exatamente pelo excesso de estímulo. O teu cérebro ele vai estar esperando o próximo estímulo. E quanto menor o espaço de tempo entre um e outro, menor o espaço que ele consegue aguardar. Vou falar agora. E agora? E agora? O teu cérebro já está fazendo. Bom, ele fez um cálculo, 2 segundos, vai falar. 2 segundos, vai falar. Se você começar a aumentar isso, você vai falar para o teu cérebro que eu vou demorar um pouquinho mais. Eu vou demorar um pouquinho mais. Talvez você ensine o seu cérebro assim, hoje eu não vou falar. Hoje você não vai ter esse estímulo. E acho que é nesse lugar que a gente precisa chegar. Porque os pontos de criatividade, eles não acontecem quando o seu cérebro está completamente tomado de atividade. Por isso, eu não sei com você, mas no banho é um lugar de grandes ideias. Comigo também. Cara, você não está fazendo nada. E eu tenho um negócio bem estranho que eu tomo banho no escuro. Estranho. Quando a minha mente está muito cheia e eu tomo banho no escuro, melhora muito, assim. É um estímulo a menos. Pode ser. Eu acho muito louco. Eu já comecei a reparar. No banho, eu ficava num lugar de ideias, de refletir sobre coisas. Às vezes, quando eu tinha que andar de um lugar para o outro, também, você está pensando, entendeu? Você dá um suspiro para o seu cérebro. A sensação que eu tenho é assim, ele tem várias coisas para pensar e te trazer. Mas ele está ocupado, consumindo, entendendo, pensando. A hora que você para com tudo aquilo, ele fala, ufa, eu precisava comentar um negócio com você, que é uma ideia que eu estou aqui, faz 3 dias que eu não consigo falar, entendeu? Cara, você lembrou de 2 coisas, né? Eu estava num processo de terapia e eu aprendi, me descobrindo, assim, uma coisa muito interessante. Primeiro, é um momento de muita ansiedade, ou que minha mente está muito cheia. Eu já tinha esse hábito, mas eu reparei o quão efetivo é de você pegar um caderno, uma folha em branco e realmente desenhar e de repente você tem várias caixas, vários problemas, várias coisas, e você começar a colocar aquilo num papel e começar a meditar, a desenvolver coisas ali, como isso é efetivo. Isso foi uma das coisas que começou a me ajudar muito a aliviar minha mente nesse processo de executivo dentro de empresa, de você ter muita ideia, muita coisa, a mesma família, mesmo pequenos problemas, né, pequenas coisinhas dentro de casa. Isso começou a me ajudar muito. A outra coisa era a meditação. Eu nunca fui muito fã de meditação, mas meu terapeuta me passou uma meditação que ela é guiada com respiração. Caraca, velho, o resultado comigo foi absurdo, assim, absurdo. Num ponto de que eu estava há um tempo não conseguindo, por exemplo, ter um devocional na presença de Deus que fosse efetivo. E teve um dia que eu fiz a meditação e eu consegui tirar as travas da minha cabeça que estavam me impedindo de conseguir ter um momento mais sensível de devocional, assim. Foi bem efetivo, bem efetivo. Então, essas coisas são incríveis e a gente precisa começar a ser mais intencional, porque talvez o mundo de antigamente não tinha tanto estímulo. Então era mais natural, você tinha essa oportunidade naturalmente. Hoje a gente precisa ser intencional para ter essas mesmas oportunidades. Sabe, se antes a paz vinha de graça, agora não vem mais.
Agora você precisa conquistar momentos de paz dentro do seu dia. Tava meditando num desses momentos que eu também me forço a ter, inclusive à noite, antes de dormir, quando você para suas atividades antes de dormir, tem um tempo, 5 minutos, 10 minutos, põe uma música no seu fone, alguma coisa para você ficar tranquilo, uma música que não tenha letra, né? E aí eu estava pensando sobre propósito, eu comentei com você, propósito e provisão. Eu senti como se fosse Deus falando para mim, filho, você precisa desconectar o propósito da sua provisão. Eu vou trazer a provisão para você e você cumpre o propósito que eu dou para você. Você não precisa ficar se preocupando com provisão e não preocupar com propósito. Então, se preocupe em realizar o que você tem que realizar e confia que eu vou trazer a provisão para você. Só que, cara, eu só consegui ter um pensamento assim depois que eu estava bastante tempo em silêncio. Veio. É como se fosse uma ideia que vem, sabe? E eu não sei se, às vezes, inclusive em momentos de igreja, que você está cantando e que aquilo entra num lugar mais automático, às vezes até, e que você consegue pensar outras coisas, você consegue refletir. Então, para quem é jovem, cara, Verdade, né? uma dica para você que é jovem, começa a pensar em momentos específicos do seu dia, reserva meia hora para você ficar de boa no seu quarto, pode ser deitado, pode ser sentado, com papel, tanto faz, mas que você não esteja no celular, não esteja fazendo nada. E vai aumentando isso. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai ver que você vai começar a ter ideias, pensamentos que não tinham espaço antes, reflexões que não tinham espaço, mas que esse tempo vai permitir que você tenha esse tipo de evolução no seu pensamento. Faz essa experiência. Muito bom, muito bom. Tem alguns pontos aqui que eu queria trazer. Eu percebi que o cérebro moderno ele ficou viciado em novidade. Se antigamente a gente convivia com... Cara, imagina que na fazenda, não tinha telefone na fazenda. Então, quando você ia para lá, você estava 100% isolado do mundo. Você não tinha televisão, você não tinha telefone, era o que estava acontecendo ali. Hoje em dia, me dá taquicardia ficar longe do meu celular. Porque eu não sei o que está acontecendo. Porque eu não sei se alguém me ligou, não sei se alguém me mandou mensagem. Então, hoje, a gente está sempre querendo alguma coisa nova. Não aconteceu nada de novidade hoje. Você está sempre buscando isso. E o seu cérebro se vicia nisso. Só que isso é ilusório. Porque tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você fica querendo buscar todas elas, você vai ficar ansioso. Você vai começar a ter ansiedade e você vai ter que ensinar sua filha. É loucura. Eu tinha até notado aqui sobre isso, porque, por exemplo, o pessoal tem hoje para pais de filhos pequenos tem aquele embate, né? Você dá tela ou não dá tela. Obviamente, eu sou contra você viciar a criança na tela, mas eu comecei a lembrar de coisas quando eu era pequeno, eu assisti um desenho, uma coisa que marca a gente, às vezes são desenhos que instruem. E eu quero muito, né? Até eu estava na tua casa outro dia, o Thaís perguntou qual vai ser o primeiro filme que você vai assistir com ela. E eu falei, Rei Leão, né? Eu falei, cara, quero muito, não vejo a hora de sentar com ela e falar, filha, a gente vai assistir o Rei Leão hoje, vai assistir um outro filme na semana que vem. Eu quero que ela tenha essas experiências junto com a gente de assistir algo e marcar a infância dela. Mas, ao mesmo tempo, para você ver como é também a constância e a regra, né, de você ter um momento fora, porque para ajudar ela a ter essa criatividade, ela encarar esses momentos de não estar sendo estimulada por algo, que é o que eu falo para minha esposa hoje. Eu não quero que a gente terceirize o nosso engajamento com ela para a tela. Eu acho que isso é um erro, né? Quando a gente... Eu teria que estar com ela naquele momento e eu dou a tela justamente para eu poder fazer uma outra coisa. E eu até te perguntar uma coisa, como que a gente consegue mensurar quão saudável é para a criança, de repente, assistir um desenho ou ter o contato com uma tela em certos momentos? Porque às vezes eu vejo pais também que não dá para julgar, mas às vezes você está num jantar, numa coisa, o filho está mais agitado naquele dia, acaba dando uma tela, né, para a criança ficar um pouco mais tranquila. O que eu percebo é o seguinte, que teve um dia que a gente percebeu que cigarro fazia mal. Era uma novidade, todo mundo fumava, aí começou a ver, dá câncer esse negócio. E aí todo mundo parou de fumar. Eu acho que celular e televisão antes, depois celular de uma forma muito mais intensa, está sendo constatado hoje o mal que faz. Então, talvez a tendência seja, e eu já vejo alguns casos acontecendo, criança com 0 tela. 0. Por quê? Cara,
só precisa de uma dose, entendeu? Para ficar... É igual um crack. Mas o que considera a tela? Porque eu vejo assim... Celular, né? Celular, iPad, tudo. Porque televisão acaba tendo um outro impacto, né? Mas é tela também. Mas é tela também, é. Porque eu vejo o vício. A Elisa já... Uma vez eu falei, Elisa, eu vou bloquear seu Instagram. E ela falou, tudo bem. Eu preciso disso. Me ajuda. Me ajuda. Porque é demais, entendeu? É muito difícil. Então, se você vai almoçar e a sua filha é agitada, como é que os seus avós faziam? Levavam um papel, levavam alguma coisinha de desenhar. É verdade, né? Eu lembro que tinha aquelas pizzas de qual que era? O Haskell, não era, Abraham? Que tinha. Tem ainda. O papel, que tinha o giz de cera. A gente não nasceu com um celular. Justamente para esse momento. Que é para isso. Então, o meu conselho para você com a Aimee, não dá tela, Deixa zerado até... Não precisa ser para sempre, né? Até os 25 anos, mais ou menos. Está ótimo, né? Tem um ponto interessante também que grandes homens aprendem a ficar sozinhos. Falando para jovens, né? Então, de pai para filho. Grandes homens aprendem o que é solitude, aprendem o que é meditação, aprendem o que é você ruminar determinados assuntos e não ficar só consumindo mais e mais e mais. Inclusive, Fê, eu tenho percebido que eu preciso consumir menos, mesmo que seja coisas interessantes e complexas. Não estou nem falando de tela. Assim, calma. Eu vi um cara falando sobre isso. Falou assim, diminui o pace da sua vida para você conseguir digerir o que você consome. Não adianta você ler tanto. Uma coisa é você ler, sei lá, livros de ficção. Tudo bem. Mas se você está lendo um livro técnico difícil, vai com calma. Sabe, você não adianta você consumir tanto. Aquilo não vai ser digerido a ponto de enraizar em você. Então, faz mais sentido que você consuma menos e tudo que você consumir, você consiga, de fato, digerir, até você ir para a próxima informação. Então, você pega um negócio, lê um negócio interessante, calma. Como é que isso se desdobra nas áreas da minha vida, para os meus negócios, tal? Dali 2 dias, alguma outra coisa. Porque no ritmo que a gente está, cara, você está sempre vendo alguma coisa nova, sempre vendo alguma novidade. Sempre, sempre, sempre. Cara, aquilo está passando batido, sabe? Entra por aqui, sai por aqui. É como se você estivesse comendo e sem absorver nada, vai tudo embora, entendeu? Então, você falou uma coisa, pegou fundo sobre essa questão da solitude dos grandes homens que meio que cultivam esse lugar. Eu vejo quão roubado nós somos de passar tempo com a gente mesmo, né? Sim. E como a gente não se conhece. Eu comentei aqui sobre terapia, meu processo de começar a fazer terapia tinha muito preconceito, mas teve um ponto que eu falei, cara, eu preciso aprender primeiro a me conhecer melhor e aprender a lidar comigo mesmo, porque a verdade é que tantos estímulos nós temos e tantas... Olha isso, a gente é bombardeado da hora que a gente acorda até o final do dia, a gente não consegue parar um tempo e perguntar para a gente mesmo, às vezes, né, como que a gente está, como está o nosso coração, e meditar sobre aquilo, meditar sobre o nosso dia, sobre o nosso sentimento. A gente não faz isso. E do nada explode alguma coisa, acontece alguma coisa, a gente não sabe lidar com aquilo, a gente acaba machucando outras pessoas, a gente acaba nos machucando por conta daquilo. Eu vejo quão interessante é você literalmente gastar um tempo. Eu vejo que a gente está fazendo o processo inverso, né? O mundo foi avançando, tecnologia, conhecimento que tem dobrado a cada tempo, né? Eu acho que tem diversas pesquisas que mostram esse avanço do conhecimento e é o que você falou. Às vezes a gente tem acesso a tantas coisas e a gente não consegue ter profundidade daquilo. E antigamente era uma quantidade menor de conhecimento. Mas os homens eram muito mais complexos. Muito mais profundos, complexos, né? É interessante. Então tem um resgate disso. A capacidade está aqui. A gente precisa mudar o modo de viver para a gente voltar a ser complexo como aqueles homens eram. E eu creio que quem conseguir isso vai se destacar muito. Antônio, o que você dá de dica prática para conseguir, primeiro, conhecer profundamente a nós mesmos e, ao mesmo tempo, encarar o tédio? De uma forma muito simples, começar um exercício de ficar sem fazer nada. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque depois do tédio, ou seja, depois do não fazer nada, vem a criatividade. Você precisa aprender a passar essa arrebentação
para chegar no mar aberto, entendeu? Porque a arrebentação, pensa que a onda são pensamentos que vêm, estímulo, ansiedade, pá. Quando você consegue passar esse negócio, você vai chegar num lugar de calmaria. Nesse lugar as ideias vêm. Nesse lugar você consegue parar e pensar, do que eu tenho medo? Eu tenho feito isso. Para e pensa, do que eu tenho medo? O que está me fazendo falta? O que eu penso sobre tal pessoa? Qual a estratégia para minha casa? Cara, o que está faltando na minha casa? Eu estou satisfeito com a minha família? Não estou satisfeito com a minha família. Só que isso você só vai conseguir pensar se você conseguir passar essa arrebentação de ausência de consumo, que é o tédio. Terminando mais um Patercast, a gente conversou hoje sobre tédio. Eu espero que tenha sido muito útil. Reserva um tempo para você, guarda um tempo para você ficar sem fazer nada, porque quem vai se diferenciar nesses tempos que nós estamos vivendo não são aqueles que consomem muita informação, são aqueles que conseguem consumir e processar a informação. Então, não se apresse em consumir muita coisa. Encontre rotina, encontre periodicidade para que você consiga processar o que você tem consumido. Beleza? Beleza. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal.